Vejam só, eu quero começar fazendo com vocês uma ilustração. Imagine que você ganhasse uma camisa muito bonita, muito bem arrumada para você sair. A pessoa lhe dava de presente essa camisa, ela foi lá pensando em você, bem direitinho, comprou uma camisa bem bonita. E quando essa pessoa chega na sua casa, lá na porta de entrada, para você limpar os seus pés, está a camisa que você deu para a pessoa. Não é porque ela ficou velha, não é porque ela rasgou, não é porque ela manchou de água sanitária. Simplesmente a pessoa pegou aquele presente que você deu e resolveu colocar lá, para você poder limpar o seu pé antes de entrar na casa. Como é que você se sentiria chegando nessa visita? A vontade é de voltar, né? Volta para casa. Foi visitar o quê? Né? A pessoa que você deu um presente para ela, o seu amigo, né? Ou então ia fofocar, né? Para os outros. Menino, eu dei uma camisa. E aí começa o outro pecado. Muitas vezes, as pessoas, e muitas vezes nós mesmos, não sabemos dar o valor que as coisas realmente têm. E isso se torna um perigo na nossa vida. Isso se torna um problema na nossa vida, porque é muito fácil fazer um juízo de valor com coisas materiais, né? Com coisas que a gente tem valor monetário para poder comparar. Mas quando nós começamos a falar com valores espirituais, quando nós começamos a falar com prioridades, fica difícil, muitas vezes, a gente saber aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor, que a gente não deveria estar valorizando aquilo. E muitas vezes, essa nossa postura acontece em relação à própria palavra de Deus, e Jesus está preocupado com isso. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 6. O texto diz o seguinte: não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nos ajuda, Senhor Deus, nessa noite a compreendermos, ó Pai, a Tua santa palavra e mais ainda do que a compreensão, nos ajuda a colocar em prática, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito fale à nossa mente, ao nosso coração, nos instruindo, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santíssimo nome. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse texto aqui é um texto um pouco difícil, mas ele está colocado aqui num contexto onde Jesus está falando sobre julgamento. No versículo 1 até o versículo 5, Jesus está tratando sobre essa temática que a gente vem trabalhando, onde Jesus nos adverte sobre o perigo do julgamento. E ele começa a falar que a gente não deve julgar as outras pessoas de maneira condenatória. Nós somos melhores de enxergar os defeitos nos olhos dos outros, na vida dos outros, do que na nossa própria vida. Jesus usa a linguagem do cisco e da trave para poder explanar sobre isso. E a gente pode ouvir essa palavra e achar que Jesus está nos dizendo que a gente não deve fazer julgamento nenhum. E parece que o crente deve ser alguém apático, e que o crente deve ser alguém que não deve emitir nenhuma opinião, que não deve ter um conceito de certo e errado. Mas não é isso que Jesus estava querendo dizer. O que Jesus estava querendo tratar é que, primeiro, nós precisamos ter uma peneira muito mais fina para nós mesmos do que para os outros. Porque no momento em que nós conseguimos enxergar o nosso pecado, no momento onde nós conseguirmos enxergar quanta misericórdia foi derramada sobre nós, a gente vai conseguir tratar o erro do outro de uma maneira diferenciada, muito mais movida pela compaixão, ou muito mais recheada pelo perdão. Mas Jesus nos mostra que essa não é a única face da moeda. Existe uma outra face
que a gente precisa entender que nem todas as pessoas têm o mesmo valor. Nem todas as pessoas se comportam da mesma maneira. Nem todas as pessoas devem ser tratadas da mesma maneira. Porque elas respondem às situações de maneira diferente. E Jesus aqui dá 2 exemplos para nos mostrar algum tipo de reação. Ele fala: não dê para os cachorros aquilo que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Os dois termos que a gente encontra aqui. Primeiro, essa ideia de que algo que tinha bastante valor, que era uma comida sagrada, estava sendo dada para um cachorro. Independente do que você entenda do que é cachorro no texto e comida sagrada, você já entende que o negócio está errado, que a gente não dá, né? Se bem que hoje os cachorros estão virando filhos, né? Eu sou pai de pet, né? A comida sagrada, quando as pessoas iam ao templo oferecer um sacrifício a Deus, parte daquele sacrifício ficava com a família que foi oferecer aquele sacrifício. Mas a família que deveria comer como ato de adoração a Deus. Então Jesus começa a falar: é impróprio você pegar aquilo que faz parte da sua adoração a Deus e dar para o cachorro. Ele aqui não está falando do poodle que a família carregava, não. Esse cachorro aqui que Jesus está falando, muito provavelmente, eram cachorros selvagens. Eram cachorros de rua, magricelo, agressivos, não é feito de cidade, que é de medroso, não. E ele fala assim: olha, é extremamente impróprio você pegar uma comida que foi oferecida a Deus, que é para ser parte da sua adoração, e você dá para animais selvagens que não sabem o valor daquilo, que não ligam para aquilo, e provavelmente ele vai encontrar aquilo ali que você deu tão pouco que ele vai olhar para você e vai querer agora lhe atacar, porque ele quer mais. Ele não vai olhar e fazer: nossa, trouxeram um filé aqui para mim, é pouquinho, mas eu vou me satisfazer. O cachorro não tem esse discernimento. E provavelmente Jesus está falando aqui com relação à mensagem que a gente entrega para as pessoas, que ela é sagrada. Jesus Cristo nos deu uma mensagem maravilhosa, grandiosa para entregar e levar às pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, se entregar, salvar por nós. E nós somos comissionados para entregar essa mensagem para pessoas que estão numa situação que precisam dessa mensagem. É uma mensagem extremamente incrível, poderosa, maravilhosa, que Deus nos deu para levar. Uma mensagem sagrada para ser entregue. Mas a forma como as pessoas recebem podem ser muito diferentes. Jesus, quando deu a missão para os seus discípulos de saírem para pregar o evangelho de 2 em 2, Jesus ele trouxe uma preciosa ilustração, uma preciosa instrução para os seus discípulos. Ele disse: olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês não vão levar outra capa, vocês não vão levar outra sandália, vocês não vão levar comida. Vocês vão confiar na provisão que eu vou dar para vocês. Cheguem numa cidade, cheguem numa casa, preguem um reino. Se vocês forem bem recebidos, fiquem nessa casa. Aceite a hospitalidade dessa casa. Mas, se vocês não forem bem recebidos, saiam daquela casa, saiam daquela cidade e batam as sandálias para que nem o pó da terra vocês levem. O que Jesus está ensinando para os discípulos daquela época e está ensinando para os discípulos dessa época, para nós também? Jesus estava, em certa medida, nos guiando em termos de recepção do Evangelho. Jesus estava dizendo assim: olha, não são todos que vão receber bem o Evangelho que você está levando. Não são todos que serão abertos a ouvir a mensagem que você tem para levar. Pode ser, inclusive, que eles lhe ataquem. Pode ser, inclusive, que eles sejam hostis àquele evangelho que está sendo levado. Jesus, quando estava indo embora, após haver ressuscitado, que ele fala com os discípulos, ali em Atos, capítulo 1, versículo 8,
Ele fala, olha, esperem aqui em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Se a gente não sabe muito de história, a gente fica perdido nessa instrução de Jesus. A Jerusalém era o centro do judaísmo da época, como é ainda hoje. Então Jesus fala, olha, a prioridade de vocês é levar o evangelho entre os judeus. Jesus não foi muito além da Judeia, não. Por quê? Porque os judeus são aqueles que já ouvem falar da minha chegada. Supostamente, são aqueles que deveriam estar mais abertos para me receber. Então, a prioridade de vocês é levar o evangelho aos judeus. Depois vocês vão para a Judéia, que é a região onde Jerusalém ficava. E aí você tem uma gama de pessoas maiores. Depois ele começa a falar, depois você vai para Samaria, que era uma parte antiga que fazia parte de Jerusalém, do povo judeu, mas que havia uma rixa muito grande dos judeus com os samaritanos. E ele fala, e depois, até os confins da terra, nós somos essa parte. Nós estamos nos confins da terra. O que é que isso significa? Quando Paulo foi pregar o evangelho, quando Deus chamou Paulo para pregar o evangelho, o primeiro público que ele foi pregar foi quem? Judeus. E constantemente o que acontecia com Paulo era que os líderes judeus perseguiam Paulo, colocavam-lhe para correr da cidade, o apedrejavam, o chicoteavam por ele estar levando o evangelho. O que acontece com o ministério de Paulo? Ele começa a não mais focar nos judeus e começa a focar nos gentios, que eram um povo que não tinha nada a ver com o judaísmo, que não estava esperando por Jesus Cristo, que não ouviu a mensagem do Antigo Testamento, mas que também precisavam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que foi que ele encontrou? As portas abertas. E não é à toa que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Ele fala, o ministério que Deus me deu foi com os gentios. Na nossa caminhada, quanto mais nós nos dedicarmos a pregarmos a mensagem de Deus, a levarmos o evangelho à vida das pessoas, nós estamos passíveis desses dois tipos de receptividade. O grande problema muitas vezes é que a gente não sabe qual o tipo de receptividade que a gente vai ter até a gente chegar lá e fazer, e tentar. O que a gente não pode é ter uma atitude covarde, uma atitude introspectiva, politicamente correta demais, e presumir que a outra pessoa não vai aceitar. Às vezes a gente olha a vida de alguém toda destrambelhada, na nossa visão, a gente fala, esse aí nunca vai querer Deus. E a gente nem fala de Jesus para aquela pessoa. A gente nem se propõe a falar alguma coisa na palavra de Deus para a vida daquela pessoa, porque na nossa visão, na visão do Espírito Santo que a gente tem, que a gente acha que tem, ele fala, não, esse aí não dá para salvar, não. Como se houvesse alguém aquém do poder do Espírito Santo de Deus. Mas existem momentos onde nós estamos falando para alguém e aquela pessoa não está nem aí para o evangelho. Muito pelo contrário. Ela faz de tudo para mostrar para nós todo o esforço que a gente está fazendo, está transformando em escárnio na boca dela. Entenda uma linha aqui que a gente precisa ficar muito claro. Existem pessoas que estão ouvindo o evangelho e têm dúvidas sinceras. Existem pessoas que vão ouvir o evangelho que têm uma vida toda bagunçada, que Jesus precisa chegar ali para organizá-la mesmo. Mas existem pessoas que vão manifestar claramente a mim e a você uma rejeição do evangelho. E o que é que eu faço com isso? Jesus está dando a resposta. Se você já levou e ele não está sabendo valorizar aquilo, não dê mais. Se você insistir, o que é que pode acontecer? Ele pode se virar contra você e atacar você.
Existem momentos onde Deus vai trabalhando a vida das pessoas. Existem alguns momentos onde a gente vai levar o evangelho, a mensagem de Deus, aquela pessoa não vai querer nem saber falar do nome. Ela vai abrir a boca para dizer assim, eu odeio o crente. O que é que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar levando uma Bíblia só, olha, eu vim aqui, vou fazer um estudo bíblico com você. A pessoa diz, eu não quero, eu não acredito na Bíblia, eu não quero. Aí no outro dia você faz, olha, estou orando por você, viu? Né? Eu lembro de um pastor amigo meu contando uma história que ele estava evangelizando a pessoa, e a pessoa não querendo, e ele ficando com raiva, né? Porque a pessoa não estava querendo o evangelho. E ele, naquele afã, ele pegou assim, com raiva, olhou para a pessoa, estava dentro da piscina, ele pegou, ó, quando tu estiver no inferno, tu vai querer isso aqui, não vai ter, vice. Não deixa de ser verdade. Mas ele não entendeu o momento de recuar. Existem pessoas que em um determinado momento você fala do evangelho, não dá em nada, ela não quer ouvir. Quando a vida dá outras, não é nem outras voltas, quando a vida dá outras capotadas, ela vai lembrar de você. Aconteceu isso já com um amigo meu. Eu falei do evangelho para ele vários anos. Ele até parava para ouvir, mas nunca aconteceu. Vários anos depois, quando a gente nem se encontrava, nem se falava mais, a vida dele capotou. Ele lembrava do telefone da minha casa decorado, ligou para mim, e a gente voltou a falar do evangelho. E agora ele queria. O Espírito Santo fez uma obra na vida dele, sensibilizando, transformando o coração dele. Então, esse limite para nós, e eu já tive que responder essa pergunta muitas vezes, eu já tinha esse texto para responder. Eu não preciso ficar insistindo com a mesma pessoa o tempo todo, vendo que a porta está fechada. Agora também o que é que eu não devo fazer? Desistir de orar. Odiar a pessoa, também não somos chamados para fazer isso. Se a pessoa não quer mais, tudo bem. Eu fico aqui e eu continuo orando a Deus. Se eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Porque crente fala, quer oportuno, quer não seja oportuno. É o que nós somos. Nós não somos chamados para viver a nossa fé no individual, no particular. E isso é o que o mundo quer impor para a gente. Nós somos chamados a uma fé pública, manifesta em qualquer lugar que a gente vai. Mas Jesus nos ensina algo fervoroso, importante. Não devemos dar aos cachorros aquilo que é sagrado. Eu não vou entregar uma coisa preciosíssima que é o evangelho para simplesmente alguém que já pisou vezes após vezes naquilo dali e não quer mais. Ela vai ser responsabilizada. Por quê? As nossas mãos vão estar lavadas. A gente vai ter pregado o evangelho. Ela que não quis. Jesus também traz uma outra ilustração. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Porco é um animal conhecido por comer tudo, né? Porco é um animal que não faz seleção. Tudo que você botar para o porco, ele vai comer, né? Ele não tem muito, o gosto dele não é muito refinado. E porco, gente, para o judeu é um animal extremamente imundo. Ele não podia tocar num porco, ele não podia comer porco, fazia parte da lei ritual dos judeus. Então, para o judeu, você pegar uma pérola e jogar para um porco, era o cúmulo do absurdo. Porque era você pegar algo extremamente valioso e jogar para um animal extremamente imundo. E a conclusão é a mesma. A conclusão é que aquele animal, por mais que ele coma de tudo, ele vai olhar para aquilo, talvez ele ponha na boca e vai, isso aqui não dá não. Ele cospe e aonde ele está, no meio da lama que ele está, o que é que ele faz? Ele pisa e aquelas pérolas muito preciosas, extremamente raras, elas ficam soterradas no meio da lama.
esquecidas ali dentro. Meus irmãos, eu creio que há também uma advertência de Jesus aqui, não só para aqueles que creem em Cristo Jesus, para aqueles que não creem, né? Mas também para aqueles que creem, nos momentos, nos inúmeros momentos, onde nós sabemos que o que nós estamos recebendo é uma pérola, mas que a nossa postura é ignorar e pisar sobre aquilo dali, e aquele elemento fica desconhecido. Um dos salmos, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, que ele tem 176 versículos. Se você pegar um versículo por dia, vai dar meio ano lendo, né? Ele é uma poesia gigantesca, e ele fala sobre o valor, a importância da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí rapidamente no Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Felizes são aqueles que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Salmo versículo 10. Eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Versículo 26, contei tudo o que tem feito e tu me respondeste. Ensina-me os teus mandamentos, ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos feitos. Versículo 96, tenho visto que todas as coisas têm um seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei, nela eu penso o dia todo. Se você parar para ler o Salmo 119, eu e você vamos enxergar no salmista um amor pela palavra de Deus que nos falta. Todas as vezes onde nós ouvimos o ensinamento de Cristo Jesus e nós não o colocamos em prática, nós estamos enterrando as pérolas que nos são dadas. Nós estamos agindo como os porcos, ao invés de reconhecer o valor daquilo, começar a coletar para fazer uma linda pulseira ou um lindo colar. Que a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria é como um adorno a quem a utiliza. As palavras de Deus devem ser para nós algo extremamente precioso. Não para colocarmos na parede, mas para que a gente coloque em prática. Nós precisamos tomar cuidado para nós não nos tornarmos aquilo que a gente não quer que os outros sejam. Se nós vamos levar uma mensagem preciosa da parte de Deus para a vida dos outros, nós precisamos nos preocupar para que, primeiro, essa mensagem seja extremamente preciosa a nós. Durante um bom tempo, os crentes foram conhecidos como o povo do livro. Porque toda a nossa associação do nosso relacionamento está conectado com a palavra de Deus, que é a nossa revelação de quem Deus é. Nós precisamos ser bons manejadores da palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós temos um colar de pérola nas nossas mãos todos os dias. Eu posso dizer a você com muita certeza, existem muitos povos ao redor do mundo hoje que gostariam de ter o privilégio que nós temos. De ter uma palavra de Deus na língua deles, para que eles possam ler, compreender e adorar a esse Deus. Jesus
vai chegando, né? O capítulo 7 é o último capítulo do seu sermão. Jesus vai se preocupando com a aplicação de tudo isso que a gente vem vendo aqui já há mais de um ano. A gente conversou aqui com as crianças. A gente vai conversar também nas cenas dos próximos capítulos. Jesus fala que aquele que ouve as suas palavras, mas não coloca em prática, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vier as tempestades, tudo que ele acha que construiu, ouvindo a palavra de Deus, será perdido. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ter sabedoria e discernimento na difusão e também na aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, te adoramos. Te agradecemos pelas palavras preciosas de Cristo Jesus que nos deixa para que nós possamos resgatar, Senhor Deus, os valores do nosso coração, as prioridades do nosso coração, Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que é tão rica, ó Pai, para nos instruir na nossa caminhada. Que nós possamos valorizá-la no nosso dia a dia, priorizá-la, ó Pai, no nosso dia a dia, que ela nunca esteja, ó Pai, na porta de entrada da nossa casa no chão, mas que ela seja guardada, ó Pai, no nosso coração, no local mais elevado e mais precioso do nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a suportar os sofrimentos de levar o Teu Evangelho, mas nos ajuda, Senhor Deus, com sensibilidade, saber quando falar, Senhor Deus, e quando guardar as Tuas preciosas verdades para aqueles que de fato, ó Pai, desejam ouvi-las, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para entender e compreender o momento de cada coisa. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.